A cor, a forma, o cheiro, o sabor. A fruticultura ocupa uma fatia importante no setor económico agrícola. Os produtos são divididos em pequenos grupos: frutos secos, frutos subtropicais, citrinos e frutos de casca rija. O arquipélago da Madeira conta com 8.768 explorações frutícolas. Na Madeira estão coletados 14.000 agricultores. Depois da exportação da banana de cerca de 19.000 toneladas ao ano, segue-se a anona com cerca de 10 toneladas e a abacate com 21 toneladas. Pelo menos 189 produtores dedicam-se à fruticultura em modo biológico. Em 2019, o setor frutícola, sem os valores do setor da banana, rendeu cerca de 10.800.000 euros. A Madeira e o Porto Santo são ilhas com características únicas que detêm condições favoráveis ao crescimento e diversificação da fruticultura. Temos que, às vezes, abanar para cair, porque os maracujás ficam presos e tem parte que ficam presos, temos que abanar para cair no chão. E quando eles caem no chão, é que são os mais gostosos. É conhecido pelo fruto da paixão. Viajamos até ao Caminho das Abertas, nos Canhas. Arlindo Pontes é o maior produtor de maracujá da Madeira. Nestas estufas, encontramos cerca de 1.800 metros de terreno. Ficam protegidos, eles não gostam de chuva, querem a proteção, porque aí também o sol direto nas plantas não queima e elas não querem sol direto à planta porque ficam queimadas e a chuva também faz que eles ficam queimados e também há o excesso de água quando as plantas estão pequenas. Não pode haver muito excesso de água porque eles ficam muito fortes. E a planta muito forte não produz frutos para plantar mais no início do ano. Porque abril, porque com o tempo começa a aquecer, o clima é melhor e as plantas querem o tempo melhor, mais quente. Arlindo Pontes espera tirar da produção este ano entre 3 a 4 toneladas. Tem como destino o mercado abastecedor de São Martinho. E a você? É maracujá regional, roxo regional. É o que é o melhor. E é o que se vende e é o que as pessoas procuram. E o turismo também gosta de manter a hotelaria, para o mercado de São Martinho, depois vai para o mercado dos lavradores, que é para vender ao turismo. E às frutarias também. A planta trepadeira exige cuidados para voltar a dar novos frutos. Tem que podar, tem que limpar as folhas e alguns galhos ficam secos, temos que cortar e fazer limpeza nas plantas. E algumas cegam com fruta, quando elas ficam com muita fruta e não deve ter galhos novos. A anona da Madeira foi a primeira fruta regional a estar inscrita no Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Fruteiras. O nome está reconhecido pela União Europeia como denominação de origem protegida desde o ano 2000. Estamos numa fase de floração das árvores, podas que acabaram de ser feitas, para termos a produção a iniciar, em princípio, e se o ano correr com alguma normalidade em termos climáticos, para termos o início de colheita em dezembro, janeiro.
Santana e Machico são desde há muitos anos os concelhos com maior produção de anona. Jordan Andrade tem 1 hectare de terrenos. A produção este ano rondou as 8 toneladas. A produção não tem sido constante ao longo dos anos, porque há vários fatores que influenciam. A produtividade, nomeadamente, o mais principal de todos é a parte do clima. Na altura da floração e do vingamento tem muita importância a umidade também, e como os anos não são todos iguais, isso também influencia a produtividade. A amendoeira tem uma polinização e depois tem uma produção muito escalonada, ou seja, estamos a falar que a mesma árvore pode-se colher fruta durante 5 meses, sensivelmente. Portanto, nesse processo todo, quando estamos a colher as primeiras, em algumas que estão a começar a ser geradas, digamos assim. Regressamos aos Canhas. Estamos nas estufas de Aníbal Garanito, o maior produtor de papaya da Madeira. Faço o cultivo da papaya aqui numa área de 5.500 metros. Tudo começou em 2014, quando eu queria mudar a cultura que tinha cá, que tinha hortícolas, queria mudar a cultura. Fiz uma experiência com papaya numa estufa basicamente com 600 metros e fui aperfeiçoando até chegar a esta variedade, que é o ideal para o comércio. E é uma papaya média, não é grande, e é uma papaya que tem muita aceitação no mercado porque ela é doce, é consistente e aguenta bastante tempo, depois de cortada aguenta bastante tempo. Okay, estas assim estão na altura mesmo da panha. A maior parte da papaya já fez a maturação cá, agora o resto é feito juntamente no mercado, quando vai para ser posta à venda para o consumidor. No primeiro ano de produção atingiu 100 toneladas de papaya. Com o passar dos anos, as árvores têm de renovar para dar novos frutos. Cerca de 3.000 metros estão a produzir em pleno, os restantes estão com as novas produções. Eu faço a sementeira, quando ela tem um porte mais ou menos de 15 centímetros, vai para a terra. Depois leva os tratamentos adequados para fazer o crescimento normal e para vir a dar o fruto sensivelmente 9 a 10 meses após a plantação. Estas papaieiras, o tamanho que elas têm, já estão velhinhas. Já se queriam tiradas daqui para fazer uma renovação, para meter plantas novas. Estas plantas começaram a produzir rentinho ao chão, digamos assim. E até cá em cima, isto foi tudo papaias que produzia até cá em cima. Isto agora é o final delas, mas isto quer dizer que já vem papaias de lá de baixo até cá em cima. 2020 tem sido um ano de boa produção, espera tirar pelo menos 50 toneladas. A fruta é escoada especialmente para o comércio de fruta a retalho. A produção tem sido boa, tem sido excelente. Está a baixar agora um pedacinho de produção devido às papaieiras já serem já terem uma certa idade. Agora estou fazendo a renovação, vai começar a produzir mesmo em pleno, vou aproveitar o verão para fazer plantações novas, para o final do ano já ter a produção também através em pleno. Esta aqui também já está boa, vamos apanhá-la. A maturação já está cá quase toda feita. Temos que apanhar ela com um certo tom de amadurecimento, que é assim que ela apanha o açúcar da planta e torna-se uma fruta muito saborosa. No
sítio do rancho, em Câmara de Lobos, que conhecemos Jaime Faria. Há 31 anos que se dedica à agricultura, à altura em que começou naquela zona a produção do morango. Mais ou menos 3.000 metros por cada plantação. E depois é preciso, onde se planta morangueiros este ano, para o ano não se deve plantar morangueiros, porque as plantas depois ficam problemas na terra e a planta depois acaba por não ter qualidade e morrem a maioria delas. Já está usando aí. Por agora é a altura de colheita, mas dentro de algumas semanas é tempo de fazer nova plantação. Estes terrenos estão preparados para receber mais de 20.000 plantas. A preparação do terreno é bastante complicada, preciso cavar o terreno, pôr um pouco de calcário, estrume de cavalo e também uma adubação de fundo no terreno para que o adubo fique lá durante estes meses todos, para ir alimentando a planta. E depois é feito como este é regado com o sistema de rega gota a gota, é feito o tratamento através do sistema de rega. A plantação é feita no mês de agosto, geralmente é no mês de agosto, e hoje em dia as plantas são um pouco mais temporais, começa a produzir morangos já em dezembro, ao passo que antigamente que só se começava a colher morangos era em fevereiro. Vais trazer outro balde. Leva aí, então. As primeiras flores da planta de morangueiro, quando vêm, têm de ser todas estreadas, porque 15 dias após a plantação já começa a aparecer flor na planta de morangueiro. Mas essas flores devem ser todas estreadas, porque depois a planta fica muito fraca e não se desenvolve. E então continua sempre com tratamento, e é como se estivesse a tratar de uma criança, praticamente. É muito complicado. Um pouco mais acima, no sítio da Caldeira, os terrenos comprovam que a zona é fértil para a agricultura. Vítor Nóbrega também escoa morango para o mercado regional. Sempre trabalhei com estas coisas, de pequeno, e sempre gostei da agricultura. Não dá muito rendimento, temos que trabalhar bastante para tirar o nosso dia do dia a dia. Não é como quem trabalha de empregado tem o seu dinheiro no fim de um mês. A gente vai se tirando aos poucos. E conforme vai... E às vezes tínhamos, e às vezes veio o vento, lá vai-se embora, e às vezes tem-se uma colheita para vender, é igual que uma nanteca, não tem de vento. Como há aqui neste terreno, pode calhar a tirar uns 2.000 kg de morangos. É para vender alguns particulares e para os armazéns. E depois os armazéns vão vendendo para barracos, assim uma coisa. Cá o morango este ano até foi bom de vender. Não veio de fora muito, a gente tende a vender mais. Há anos que foi pior do que este ano. Estamos no caminho do Pico das Pedras, Santana. Aqui, o kiwi é produzido em espaldeira. Havia aqui kiwis já há uns 15 ou mais anos e realmente já estavam um pouco abandonados e muito, sem a poda. E então pedi à engenheira da Lilha, que é a que dá apoio aos agricultores aqui a Santana, e ela aconselhou-me a cortar o kiwi por cima da poda, portanto uma chamada poda de renovação. O kiwi, portanto, é podado, leva uma poda, geralmente março, abril. A partir daí ele começa por arrebentar e a floração. O kiwi há um pormenor aqui que tem de ter fêmea e tem de ter um macho, para depois haver fecundação para o fruto. E portanto, ele automaticamente começa a arrebentar, aparece a floração, a fecundação e aparece o fruto.
para apanhar depois o fruto já pronto para consumir ou para vender é só em dezembro. José Freitas produz 2 qualidades de kiwi. Desta produção espera tirar 4 a 5 toneladas. O Bruno é um kiwi comprido, mais comprido. E enquanto o Iard é um fruto mais redondo e dá muito grande. Com facilidade se põe no mercado, para a qualidade do tamanho. Que requer muito frio. Realmente aqui nesta zona é fria e também precisa de muita chuva, que não foi o caso deste ano, que em janeiro e fevereiro não choveu. Mas de qualquer maneira tardou, mas rebentou, mas com grande dificuldade. Os dias de calor convidam a uma bebida fresca. Depois de ter perdido alguma notoriedade, a cidra volta a ter apreciadores. Agora leva-nos a muita coisa. A gente vê cidra escrita em muito rótulo, mas que no fundo não é cidra como a nossa. A cidra daqui do Santa Serra, ou a cidra dita cidra da Madeira, é feita 100% de sumo de maçãs. São processadas e são fermentadas, o sumo é fermentado em cubas, em inox ou madeira, e por acaso tenho das 2 variedades. São fermentadas durante algum tempo e depois fica ali a descansar, a estagiar, até que se tire uma boa cidra, 100% de sumo de maçã. É no Santo da Serra que encontramos o pomar de João Gomes. Nós cá no Santo da Serra temos árvores que são plantadas e tratadas especificamente para a produção de cidra, porque é maçã quase selvagem, mais ácida, que você ao comer em fresco é muito ácida, não lhe sabe a nada, não é? E faz uma cidra excelente, serve como base para uma boa cidra. Mas podemos também aproveitar, chamamos o refúgio das outras maçãs, porque as variedades de maçãs ditas para consumo em fresco, nem todas têm qualidade para apresentar ao cliente, não é? Os tempos livres de João Gomes são aproveitados para cultivar o extenso pomar. O trabalho maior é mesmo a limpeza das árvores, na altura do inverno, limpar as árvores, tirar o material velho que já não serve para nada, ramos secos, e abrir um bocado a árvore, propriamente dito, para arejar, e depois fazer a colheita, porque basicamente o trabalho maior das árvores é esse. Elas precisam aproximadamente 300 horas de temperatura muito baixa no inverno, para depois, na primavera, elas rebentarem, a rebentação e floração, avançar no momento certo, o que não aconteceu este ano, e daí que você vê que a fruta é pouca. Entre setembro e outubro faz-se a apanha dos perros. Subimos as árvores, damos-lhe um abanão bem forte, a fruta vem toda cá para baixo, depois juntamos, metemos em sacos e carregamos lá para cima para ser processado depois. E em 3 meses a cidra está em condições de ser bebida. Refrescantes são também os sabores destes gelados feitos a partir de fruta regional. A Fric surge por identificarmos uma lacuna de mercado na restauração, essencialmente por falta de uma sobremesa que dignificasse primeiro a terra, não é? E depois a fruta. Este é o segundo verão da Fruit Island Ice Cream. Contam com mais de 35 receitas com frutos regionais. Já processaram cerca de 1,2 toneladas de fruta, com uma produção total de gelados de cerca de 4 toneladas. O primeiro passo é identificar o produtor, depois a recepção das matérias-primas, depois tem um passo de desinfecção. Segue-se então a produção do gelado propriamente dita, portanto, sendo que há uma primeira, dentro da produção do gelado temos a preparação da calda, depois adicionamos a calda dos açúcares, e depois adicionamos a fruta e depois produzimos o nosso gelado sempre de forma artesanal. Produzem em pequenas dimensões, por encomenda, com matéria-prima fresca, garantindo a qualidade do produto final. Muitas das nossas matérias-primas
são a chamada fruta feia, não é? Há até um projeto em Portugal continental com esse nome. Porquê? Porque não tem valor comercial, as frutarias não podem vender, porque as pessoas acham que não está em condições, e, portanto, o que acontecia muitas vezes era que os produtores não conseguiam escoar toda essa produção. Há alguns frutos mais do que outros, porque depois tem muito a ver com a característica do fruto. Há uns que têm maior probabilidade de vir um erróneo, digamos assim. É o caso da papaya, tem algumas ou mais pequenas ou um pouco mais achatadas, mas o sabor está todo cá. Tentamos que seja tudo aqui o mais perto possível, porque esta zona da Caldeira onde nós estamos é muito rica do ponto de vista agrícola, e também para cada vez mais fazer o conceito de from farm to table e do quilómetro zero. Portanto, os nossos fornecedores de morangos estão todos a menos de 5 minutos. Em outubro do ano 2000, surge na Freguesia dos Prazeres um novo conceito de valorização do meio rural. Um projeto inovador que interliga os animais da quinta aos produtos da terra. O conceito aqui da Quinta Pedagógica dos Prazeres é portanto, utilizar a matéria-prima que existe localmente, e por isso é que se tornam também produtos genuínos, regionais, e fazermos essa transformação sem utilizando maquinaria, de uma forma tradicional, mas também inovando nesses processos e também no tipo de produtos que se vão introduzindo. Nós aproveitamos o fruto da época para o fazer. Portanto, as tarefas, umas descascam a fruta, outras congelam. Adquirimos várias receitas das pessoas daqui da localidade, são receitas antigas, algumas delas com segredos bem engraçados, e nós, portanto, como tínhamos a maçã, e por que não adicionar algo diferente que não encontramos em qualquer supermercado, por exemplo. Maçã encontramos que é um produto pronto, é a base. Então adicionar a hortelã e tem sido um produto bem qualificado. A mestria e qualidade têm levado o nome dos produtos a todo o mundo. Como são produtos autênticos, acabam por ter esse reconhecimento, portanto, através dos prémios que depois os produtos vão recebendo nos concursos, tanto nacionais como internacionais. Em cada fruta há um sabor diferente a descobrir. Comprarmos e consumirmos os produtos locais é sempre uma vantagem, não só do ponto de vista nutricional, que tem as suas vantagens, do ponto de vista económico também, mas também do ponto de vista em termos ambientais, em termos da sustentabilidade alimentar também é muito importante nós consumirmos aqui os produtos regionais, e aqui a fruta é um deles. E na diversa e variada paleta de cores, as frutas da época ganham grande destaque nutricional, como é o caso da cereja. Os seus componentes reduzem a produção de beta-amiloides, que faz com que também que haja aqui uma diminuição no risco da doença de Alzheimer. Portanto, nós sabemos que as demências também estão a aumentar e, portanto, sabemos que ao consumir esta cereja também poderá ter este efeito, para além dos efeitos anti-inflamatórios. Já a anona é considerada um antibiótico natural. Tem um efeito anticancerígeno, tem também um efeito anti-inflamatório, antidepressivo, ajuda a baixar a pressão arterial e também vai reforçar o sistema imunitário. Na pera abacate encontramos um fruto rico em gordura. É uma gordura poliinsaturada e que pode ser muito importante para nós, porque é uma gordura que vai proteger o nosso organismo e, portanto, é muito interessante também nós consumirmos.
E nesta ronda não podia faltar o mango. Nós, ao consumirmos um mango de tamanho médio, nós conseguimos assegurar as nossas necessidades nutricionais, nomeadamente da vitamina A e também da vitamina C. A papaya, a quem o explorador e navegador Cristóvão Colombo chamou fruto dos anjos, é outro dos exemplos de um fruto bastante rico em nutrientes. A papaya tem aqui uma enzima que é a papaína, que também ajuda aqui no tratamento, nomeadamente de algumas alergias, poderá também ter aqui interesse. Tem também os seus efeitos anti-inflamatórios, uma boa fonte de fibra que inibe a absorção do colesterol também é muito interessante. O prato chama-se Essência do Norte, que é, a essência também tem a ver um pouco com os produtos que usamos e tem a ver também um pouco com o nome do restaurante. Depois, os produtos que eu uso é tudo produtos daqui do mar, a dourada que temos cá de ver, o funcho temos em lugar conseguimos arranjar o funcho, o maracujá e o mango. Além do valor nutricional, a fruta é utilizada pelos chefes da gastronomia regional. A explosão de sabor dá uma qualidade extra ao prato. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar nos legumes que já foram salteados no azeite de ervas, vou pôr na folha de fogo, vou enrolar e vou cortar. Vou pôr aqui uma e outra. Depois vou brasear a dourada, que já foi marinada no funcho e no mel. Depois de ter a dourada braseada, eu vou pegar no chutney de maracujá, vou pôr por cima. E vou pegar no mel e vou raspar e vou deitar uns assim por cima. E o prato praticamente está finalizado. A quantidade de fruta que nós devemos consumir, a população em geral, seja criança, seja adulta, é cerca de 3 a 5 peças de fruta por dia. Isto vai depender também das necessidades de cada um, do exercício também que faz. Eu diria aqui que um adolescente nós poderíamos optar pelas 5 peças de fruta. Uma pessoa adulta, as 3 peças de fruta é aquilo que é recomendado para estas faixas etárias. Mais uma vez, demos a conhecer produtos regionais numa viagem que vai desde o produtor, passando pela transformação, sem esquecer o valor nutricional e a irreverência gastronómica. Na próxima semana, um novo produto, uma nova viagem que nos mostra que a Madeira tem sabor.